Tá começando mais um Acesso Geral aqui pelo canal 24 da NET, também 60.2 UHF, nessa parceria da TV Tech e TV Câmara. E hoje a gente fala sobre cinema aqui no programa. Já já vou falar sobre o filme que a gente vai discutir hoje também no programa. Antes, eu preciso falar das nossas redes sociais. Não se esqueça, além da TV, estamos também na internet. Então entra lá, Facebook, Instagram, Twitter, tudo TV Tech Jundiaí. Tem também o nosso canal no YouTube, que é TV Tech Jundiaí, e a nossa página também, que é tvtecjundiaí.com.br. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas redes. Enfim, participe com a gente ama quando você interage também. Olha só, no programa de hoje, você vai conhecer um pouco do filme Aos Teus Olhos. O Aos Teus Olhos tem direção da Carolina Jabor e tem o Daniel de Oliveira no elenco, o Marco Rica e a Malu Gali, que também são os entrevistados do meu programa de hoje. Nesse primeiro bloco, você vai acompanhar as entrevistas que eu fiz com os atores e com a diretora, com a Carolina, e também hoje, no segundo bloco, eu tenho convidados, a gente vai discutir o filme também, que é um filme seríssimo e é uma discussão muito atual. Eu vou receber aqui no programa o Anderson Miller, que é o coordenador de marketing digital aqui da TV Tech, e também a Letícia Pousa, que trabalha com ele nas redes sociais aqui da TV também. Vai ser uma discussão muito legal, porque na verdade esse filme, como eu disse, ele tem um tema atualíssimo. Para você entender um pouco a história, você vai ver as entrevistas agora, vai ver trailer, vai ver cenas do filme. O Daniel de Oliveira faz o Rubens, que é um professor de natação, e ele é então acusado de assediar um menino de 8 anos durante uma aula de natação. Na verdade, a gente não sabe o que acontece ali, né? Eu não vou contar a história, mas ali no começo a gente não sabe o que está acontecendo na verdade, né? São ideias de várias pessoas, cada um pensando uma coisa, só que a história toma uma proporção muito grande quando a mãe do menino de 8 anos decide contar num grupo de WhatsApp o acontecido. E daí aquilo viraliza, se torna uma coisa maior do que era para ser, e a vida do Daniel de Oliveira, do Rubens, na verdade, que é o personagem, é desfeita em 24 horas. É uma loucura, né? Acho que a gente vai até discutir no segundo bloco. Eu me lembro muito da história da escola base, eu não sei se vocês se lembram dessa história, foi uma loucura numa época que não tinha redes sociais. Mas a gente vai colocar essa história também no debate, porque lembra um pouco o que acontece no filme. Então vamos lá, você começa nesse primeiro bloco com as entrevistas que eu fiz. Então, tem Daniel de Oliveira, Carolina Jabor, tem o Marco Rica e a Malu Gali conversando comigo, para você entender um pouquinho como é que é a história. Vamos lá. Pena do Alex. Precisava ter feito aquela ceninha? Uma coisa que eu achei muito interessante, que tem a ver também com essa discussão das redes sociais, e que eu acho que a gente não comentou na coletiva antes. A gente, claro, falou sobre preconceito que rola no filme, sobre a história da pedofilia, sobre justiça, mas eu fiquei pensando também durante o filme sobre a questão da liberdade. A gente tem uma rede social, a gente tem a internet, que deixa a gente muito mais livre, mas ao mesmo tempo essa liberdade a gente não sabe como trabalhar ela. Você vê dessa maneira também? É interessante, porque o que é verdade é que a gente está cada vez mais monitorado, né? Cada vez mais limitado, né? A personagem da Malu Gali fala, né? Antigamente a gente tomava banho nu com os alunos e isso não tinha nenhum problema. Ela não está nem defendendo isso, mas ela está falando, está constatando a mudança, que hoje você não pode nem chegar perto de um aluno que você é logo crucificado. Então, os valores estão muito em modificação o tempo todo, né? E eu acho que a gente vive numa sociedade mais paranoica, sim, mais perigosa e, portanto, paranoica junto. E eu acho que a nossa liberdade está sendo um pouco, né, limitada, capada, né? E nós mesmos, então, a gente, no jeito de a gente educar, a gente tem mais medo, a gente tem mais desconfianças, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o mundo atual é menos livre. E isso... Apesar de tanta liberdade, na verdade, né? A gente acha que a gente tem muita liberdade e, no fim das contas, a gente não tem. Aí, as redes sociais, elas dão essa impressão de liberdade, né? Você acha que você, então, está com a ferramenta de você poder dar uma opinião a qualquer momento, a qualquer hora, isso te dá um poder. Eu acho que é mais relacionado a poder
né, eu posso ter uma opinião sobre tudo, eu tenho opinião sobre isso, vou dá-la aqui, vou postar e vou né, alastrar essa minha, né, divulgar essa minha opinião, né? Então, isso pode ser de forma irresponsável, né? Mas, assim, se você confunde liberdade com as redes sociais serem uma bandeira de liberdade, é muito delicado, porque hoje você vê, agora, né, nas últimas semanas, você viu toda uma forma de agir por trás das redes sociais que é profundamente sem liberdade, né? Eles estão te enganando que é uma liberdade, porque, na verdade, você está sendo manipulada, né? Então, a tua liberdade é poder andar descalça num mato desse, ir numa cachoeira. Isso aí é a tua liberdade. Agora, na cidade, nas redes sociais, você está sendo monitorado e manipulado. O que você fez com esse garoto? O que você acha que eu fiz com esse garoto? Eu acho que você devia contar essa história direito. Quando eu vi o seu personagem, a sua personagem carinhosa e tratando bem as crianças né, sendo quem ele é realmente, com todo mundo, com outro professor, enfim, vocês vão ver isso no filme. Eu senti que depois que aconteceu a história das redes sociais e daquele bafafá que se espalhou todo em torno dele, ele se fecha muito. Você acha que, na verdade, a gente está vivendo uma liberdade que não existe, né? As redes sociais mostram uma liberdade que talvez a gente acha que tenha, mas no fundo a gente não tem, como o seu personagem, por exemplo. Faz sentido. A gente mostra, né, nas redes sociais, a gente vê, pelo menos, um mundo mais colorido, né, e tudo. E nas relações pessoais acaba ficando mais assim mesmo, né? Sem essa total liberdade, né? Medo de tudo e tal, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Então, poxa, com eles ali e tal. Mas com filhos dos outros, por exemplo, assim, você já se pega, tipo assim, poxa, né? É criança, chega aí, mas tem alguma coisa que te freia também, né? Assim, eu não sei. Eu acho que, de uma certa forma, a gente sente esse comportamento geral, né? Alterado, assim, por uma série de questões, uma série de coisas, né? Enfim, que afeta a nossa liberdade, nosso jeito de ser mesmo, assim. Meu filho faz aula aqui há muito tempo. Eu sei. Todo mundo gosta muito do Alex. Não é mesmo o nome do professor dele, da Turma Vermelha? Rubens. Ele é gay? Não entendi exatamente o porquê da pergunta. A senhora já conversou com ele sobre isso alguma vez? Não. Nem vou conversar. Não tem direito de fazer uma pergunta dessa. Mas ele é? Sei. Café? Então a senhora não sabe direito quem é a pessoa que toma conta de um grupo de alunos? Bom, no caso dele ser homossexual, isso não tem a menor importância. Se ele fosse, seria um problema? Marco Rica, vamos falar um pouquinho sobre preconceito, que também é um dos temas abordados no filme. Quando a gente está assistindo o pai do Alex, naquele primeiro momento, e acusando, né, o professor, o Rubens, aquilo mexe muito com todo mundo. A gente acaba até transformando o pai num vilão. Como é que você viu o seu personagem quando você leu a primeira vez? No primeiro momento eu vi ele realmente muito preconceituoso até, né? Porque tem um determinado momento que ele fica mais preocupado com a exposição do que o filho vai ter na escola, de ser chamado de homossexual, de gay, de qualquer coisa, do que propriamente com o fato, né? E no decorrer do filme eu acho que ele vai se tocando que o fato é maior do que o preconceito que ele pode ter, né? E faz parte da sociedade, dessa geração da qual eu venho. É uma geração que ainda estava sobre uma égide de preconceitos, que a gente ainda bem vem derrubando passo a passos largos, por mais que tenha resistências aí, mas a gente tem que conseguir derrubar esses preconceitos cada vez mais. E aí vem as redes sociais que acabam transformando o ser humano, como a gente vê no filme também, o papel da sua esposa, o papel da sua esposa é ótimo, né? A sua esposa no filme, na verdade, que tem essa ação de começar a compartilhar e de contar uma história que talvez nem exista. Então a gente sai de um preconceito por uma
por um julgamento muito louco, né? Para onde a gente está indo? O que você acha que está acontecendo com as redes sociais? E é o que a gente vê no filme. Olha, eu acho que a rede social ela potencializou, ela deixou claro, ela deu voz a quem já era. Não é que está surgindo preconceito, surgindo pessoas que pré-julgam. As pessoas já eram assim, só que não tinham onde jogar isso de uma forma tão forte. E a rede social potencializa muito isso. Assim como potencializa esses atos de ódio, de preconceito, de homofobia, de intolerância que a gente vê que a internet faz, não é que não existia. A gente achava que era uma sociedade melhor, mas não é. A gente está conseguindo enxergar. Então, por um lado, é positivo. Por outro, são esses excessos que o filme pega, né? O filme, por uma falha de uma mãe, né? Ela pega, joga ali na rede um negócio, num grupo de mães, que isso acontece muito, alarmista pra caramba, e isso detona e pré-julga um sujeito, que é o personagem do Daniel de Oliveira, e já coloca ele como um vilão, como um pedófilo, e isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós, inclusive. E, então esse eu acho que talvez seja o perigo das redes sociais. Isso é uma coisa, juntando com a outra coisa, que ela dá voz, a rede social, por escamotear, por esconder a cara das pessoas, ela dá voz aos preconceitos. Ela acirra, ela deixa com que os preconceituosos tenham mais voz, né? E ele possa fazer esse discurso de ódio, onde não colabora em nada com as preposições humanistas que a gente deve fazer aqui na inteira. Foi um carinho, foi uma carícia. Depende do ponto de vista. Vou conversar com ele, então. Você não vai mais encontrar o Alex. O pai dele tirou ele da turma. Podia ter feito isso, vai ser pior. Rubens, você é gay? Malu, vamos falar sobre a Ana. A impressão que eu tive é que ela é meio a nossa voz no filme, né? Quem está assistindo se sente como ela sem saber muito bem o que fazer. É mais ou menos isso? Acho que sim. A Ana, acho que ela funciona como um ponto de identificação do espectador, né? Na trama do filme. Ela está ali observando os fatos, tentando construir um julgamento sobre aquilo, tentando ser justa, né? Dando valor ao fato dela conhecer o Rubens de longa data, dela ser amiga dele, dela gostar dele, dela aprovar a conduta dele com as crianças. Ao mesmo tempo tem essa suspeita, tem a cobrança do pai, que também tem sua razão, cobrança dos funcionários. Então ela fica ali no meio do campo ali, né? Tentando ser racional, ser justa, não se precipitar, mas a velocidade é muito grande dos acontecimentos, tudo acontece em 24 horas, então ela não tem tempo de digestão, de elaboração das coisas, né, para poder formular uma opinião própria. E ela fica meio à mercê disso tudo, que nem folha no vento, que eu acho que é como o espectador acaba se sentindo também, né? Com todas aquelas informações ali, né? E o espectador fica o tempo inteiro, será que ele fez? Ah, acho que sim. Ah, acho que não. E aí ela, no final, ela é uma pessoa totalmente torturada por essa dúvida, né? Acho que ao final do filme ela chega nesse... O filme, ele faz uma curva para todos eles, né? Em 24 horas, e a personagem da Ana, ela, no final do filme, ela está totalmente massacrada, né, por essa avalanche, que eu acho que é a avalanche da internet hoje em dia, da velocidade das coisas, né, assim, que a gente não consegue dar conta.
Ele acaba sendo vítima ou também... Porque a gente fica em dúvida, né? No começo a gente torce, depois a gente não torce mais. E aí a gente vai tendo essa visão muito louca do seu personagem. É muito maluco isso. Mas no frigir dos ovos ele é vítima, porque ele sofre a violência, a vida que é destruída é a dele, né? Isso muito rápido, sem ele poder se defender e tudo. Você não sabe se é verdade, se é mentira, daquele beijo e tal, não sei o quê. Você não sabe se aconteceu ou não. Mas o que aconteceu realmente, assim, que você vê no filme, é a destruição de uma vida, né? É um cara que foi devastado no trabalho, na vida pessoal e tudo, e chegou ao ponto de ser agredido, né? E carro pichado, aquela coisa toda, uma violência desmedida antes mesmo do julgamento. Então o filme trata disso, né? Não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. Muito bom no Acesso Geral de hoje. A gente está falando sobre o filme Aos Teus Olhos. Você já pode assistir a esse filme. E no próximo bloco a gente vai fazer um debate. Eu estou aqui com a Letícia Pousa e o Anderson Miller. Eles trabalham com as redes sociais aqui da TVTech. E a gente vai discutir um pouquinho de como as redes sociais influenciam hoje em dia na nossa vida. Então não saia daí, é bem rápido. A gente já volta. Eu estou de volta com Acesso Geral. Hoje a gente está falando sobre o filme Aos Teus Olhos. No primeiro bloco, você conferiu as entrevistas que eu fiz com o elenco do filme e também com a Carolina Jabor, que é a diretora. E agora, nesse bloco, a gente vai fazer um debate sobre o tema, que é um tema atualíssimo, é um tema que todo mundo comenta e fala, e nas últimas semanas todo mundo tem comentado também sobre esse tema de como as redes sociais influenciam na nossa vida, e por isso eu estou aqui com Anderson Miller e também com Letícia Pousa. Eles trabalham com as redes sociais aqui da TVTech. Bem-vindos ao programa mais uma vez. Obrigado mais Você uma vez. mais uma vez, Letícia, primeira Primeira né? vez, Minha primeira vez, é verdade. O Anderson já é veterano aqui. Já sou veterano, já. Já tá aqui, já faz tempo. tô, ó, figurinha. Você sabe que agora a gente transformou a DR no dia do cinema também, né? Para discutir um pouco o filme, é super interessante. Ótimo. Bom, enfim, vamos falar sobre esse filme, que é Aos Teus Olhos. E eu quero começar lembrando, como eu tinha falado no primeiro bloco, da história da Escola Base, que foi uma história trágica, foi uma história tensa numa época em que não existiam redes sociais, né? Para você que não lembra, ela é uma história de 94, aconteceu em 1994, e daí foram acusados, algumas pessoas foram acusadas de assédio sexual com crianças numa escola também. Crianças de 4 anos, 5 anos, foi uma loucura, né? Naquela época as redes sociais não existiam, mas a mídia começou a julgar muito aquelas pessoas sem saber mesmo o que é que ia acontecer. E aí o povo começou a cair em cima, eles foram linchados, né, literalmente pelas pessoas. Foi uma loucura até dar um desfecho e descobriram que nada tinha acontecido, mas a vida das pessoas já tinha ido para o saco. Eles já tinham, né, já tinha acabado a vida deles, todo mundo tinha destruído. Com a história do Daniel de Oliveira no filme, é mais ou menos a mesma coisa, como vocês viram nas entrevistas. O que acontece é que ele é acusado pela mãe de um menino, e aí a rede social transforma tudo isso num grande oba-oba. Uma escola base da vida moderna, vamos dizer assim. É uma escola base da vida moderna. Naquela época demorou um pouco para esse linchamento, né, da mídia ser muito grande, na época da escola base, e hoje, em 24 horas, como acontece no filme, você consegue destruir a vida de uma pessoa. Primeiro eu quero saber a opinião de vocês. Como é que vocês veem as redes sociais dessa maneira da vida das pessoas? A rede social, como a gente já comentou outras vezes, é algo muito interessante, é muito bacana a gente estar ali, mas ao mesmo tempo precisa ter cuidado, né? E realmente acontece muitos casos disso. A gente sabe de casos assim que às vezes acontece alguma coisa, de repente vai ali e a gente nem sabe averiguar se é verdade ou não, né? Nosso papel também, como meu papel, eu julgo muito como jornalista, além de trabalhar com rede social, é você imaginar, colocar na situação da pessoa e investigar até o fundo, né? Vamos pensar no caso da escola base. Se tivesse uma rede social naquela época, porque não ia ser só o julgamento da mídia, ia ser o julgamento das pessoas, né? E as pessoas não têm medo, às vezes, de julgar na rede social. E acabam julgando muito, né? Eu já acompanhei casos, inclusive já fiz matéria sobre isso, de pessoas que foram processadas depois de abusos na rede social, né? De difamações, de bullying realmente na rede social. Isso realmente acontece. Infelizmente, hoje no Brasil, há poucos advogados especialistas em trabalhar com digital, com essa onda toda digital.
Em Jundiaí deve ter 1 ou 2 no máximo. Quando eu fiz essa matéria, eu fiz em Sorocaba e só havia um advogado indicado pela OAB que saberia trabalhar esse lado digital, porque ainda não há normativas, leis a respeito disso. Porque talvez não haja um limite ainda para onde você pode ir, exatamente. O que você pode fazer, é mais ou menos isso. Exatamente, né? As pessoas acham que pode fazer tudo na rede social, e isso é uma inverdade. Não, eu digo também, não tem um limite do advogado que vai cuidar desses casos. Aonde ele pode ir, o que ele pode fazer. Não tem leis, né, Márcio? Não existem as leis. Não existem leis certinhas, a não ser, no caso, a lei Carolina Dickmann, né, que ficou conhecida depois de vazar algumas fotos da atriz. Mas muitas das leis acabam se encaixando, dos acontecimentos acabam se encaixando em algumas leis que acontecem no mundo offline, entendeu? Para o mundo digital, para o mundo online, há poucas leis assim que se encaixam na realidade, na vida das pessoas. Isso tudo ainda é discutido, está sendo levantado, porque a cada dia é alguma rede social nova. A cada dia, lembra na época do Lulu, que era uma rede social que você julgava uma pessoa ou pois outra. Que loucura. Era uma loucura. Essa e durou pouco, sumiu, né? E durou pouco, entendeu? E de repente, teve um recentemente como o Sarah. O Sarah também. Que é tipo uma rede social de pergunta, mas a pessoa que tem a rede social não consegue responder. As pessoas entram lá na sua página e deixam mensagens sobre você, sendo positiva ou sendo negativa, mas as pessoas não conseguem responder essas mensagens. É que no fim das contas, eu acho que um mural mesmo. Eu acho que no fim das contas... E é anônimo, né, também. É anônimo. Você está ali para ser julgado. Pois é, parece que as pessoas querem ser julgadas. Exato. Ou elas esperam uma coisa positiva, então todo mundo vai ali falando, você é lindo, eu quero ficar com você, você é demais, mas no fim das contas não acaba sendo isso, não né? Acaba. Você acaba sendo julgado por alguma coisa que ninguém nem sabe o que é. E precisa? Se você for ver, as pessoas ainda veem a internet muito como terra de ninguém. Então, não é um lugar onde você precisa dar a cara a tapa. Você pode se esconder atrás da tela do seu computador, da tela do seu celular. E isso é muito perigoso. Se você for ver, por exemplo, a discussão do filme. É muito perigoso. Também pela questão de, se você for pensar naquele jogo da baleia que teve um tempo atrás. Pois é. Então, foi uma onda de internet, de troca de mensagem pelo WhatsApp. E assim, reverberou de uma forma muito negativa na vida dos jovens que entravam no jogo, porque era uma coisa seríssima. Então, se você for ver, as pessoas ainda se escondem atrás do computador e do celular para falar e fazer coisas que elas não fariam na vida real, cara a cara, assim. Você sabe que eu conversei com o Daniel de Oliveira, além dessa coisa do julgamento, né, que as pessoas fazem dele no filme, do Rubens, na verdade, que é o professor de natação, o que eu conversei com o Daniel é que assim, a gente acaba também, apesar dessa liberdade que a gente acha que a gente tem em rede social, que a gente, né, posta foto, eu posto fotos sem camisa, de sunga, sem sunga, enfim, tá todo mundo muito livre lá, mas ao mesmo tempo a gente começa a ficar muito retraído. E o que eu falei para ele, e quem assistir ao filme vai entender o porquê, o personagem dele não é um personagem muito, digamos, ele não é um anjinho no filme também. Você vê que ele tem um outro lado também, como todo mundo, né? Ninguém é só bom e ninguém é só mal. Ele tem os dois lados também, e você vai entender quando assistir ao filme o porquê disso. E aí é que o julgamento começa da nossa parte, né? Ele fez ou ele não fez? Porque você conhece o Rubens que você viu e que muitas pessoas não viram, mas também você tem um outro Rubens que é carismático, simpático. E aí eu vou entrar nessa também, porque eu começo a ficar preocupado com a minha liberdade também, como eu estava falando da história. Posta foto, não sei o quê, as pessoas se sentem livres comigo, com a minha pessoa, mas aí eu começo a me prender também. Vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu quis dizer? Por que você se prende às vezes? Exatamente por isso. Porque aí eu comecei a assistir uma coisa dessa, um filme desse, por exemplo, eu começo a ficar preocupado. Opa, né? Eu começo a me culpar. Eu falei, mas se eu também for muito, né, me abrir demais para essa pessoa, ela vai poder também falar o que ela quiser, ela vai poder achar isso. Se acontecer alguma coisa, todo mundo vai falar, tá vendo? Mas ele é desse jeito, né? Ele brinca com todo mundo, ele chama de bonitona, não sei o quê. Aí, esse é o negócio. Você acha que a gente perde a liberdade também com redes sociais? Como é que vocês veem essa coisa das redes sociais para a liberdade? Não pode ter uma libertinagem, acho que na rede social, né? Quem quer ser julgado, né? Quem não quer ser julgado? Acho que tem um limite. Eu aprendi muito com isso. Eu brincava muito com o Instagram. O Instagram, por um bom tempo, foi minha rede social favorita. Então, de postar 3 fotos por dia, de ir na academia, tá bonitão, pá, posta uma foto. Bombadão. Exato, quase isso, não chegou. O crossfit. Já falamos no programa aqui, inclusive, sobre. Mas depois chega um momento e fala assim, será que eu preciso disso? E depois que eu deixei de postar fotos diariamente, 3 vezes por dia, cai o número de seguidores, fala, nossa, tá caindo minha popularidade, preciso disso para viver.
entendeu? E ao mesmo tempo vinham pessoas perguntando por que não está postando mais foto, por que não está fazendo mais isso. Que eram pessoas que às vezes eu nem sabia que me seguia, mas estava ali, entendeu? Rede social, eu volto a falar, é muito legal, mas a gente precisa ter um cuidado. Vamos pensar no caso do Biel. Lembra do Biel? Exatamente. Entendeu? Foi um cara que, desculpa, mas nunca mais ele vai voltar para a mídia do mesmo jeito. Entendeu? Ele pode fazer de tudo para reconstruir e não vai dar certo. Teve uma outra youtuber também que foi para os Estados Unidos uma época apresentar um stand-up antes do show do Skank. Marcela Tavares, o nome dela. Ah, Marcela Tavares Marcela também Tavares. sofreu... O que aconteceu? Ela se diz como Facebooker, na verdade, né? E lá, durante esse stand-up, ela falou muito mal do Brasil. Que era ruim, para ela estava sendo engraçado, que era ruim viver no Brasil por causa do desemprego. Ali ela estava fazendo um show para gente que morava em Nova York, que eram brasileiros. Aí os caras, poxa, eu tenho familiares lá, eu tenho sentimentos por aquela terra também, por que ela está falando mal? Então, à medida que as pessoas assistiam o vídeo era compartilhado e chegou tipo, a milhões e milhões de pessoas, ela foi taxada nas redes sociais dela. Foi cair no número de seguidores, as pessoas começaram, como tudo que ela postava, começavam a xingá-la. Ou seja, antigamente isso acontecia de sei lá fora e falar mal do Brasil e ninguém sabia, porque via às vezes uma matéria, ou via, tipo, ou nem via. Hoje em dia um vídeo ele toma uma dimensão. Você colocou na internet, você colocou para o mundo todo mundo vê. Então, é preciso ter uma cautela, assim. Eu acho que esses filmes, apesar de às vezes ter essa mensagem que deixa essa preocupação, acho importante, porque faz a gente pensar que nem tudo se posta numa rede social. Eu acho que tem muito essa questão de que, assim, você é livre para postar o que você quiser, para fazer o que você quiser nas redes sociais, afinal a rede social é sua e a vida é sua. Mas você sempre vai estar vulnerável a julgamentos e aos achismos dos outros. Então, é questão de você saber até onde você consegue ir. Se eu me expor tanto assim na internet, eu vou saber lidar com as consequências depois? Porque mesmo a gente sabendo que cada um é livre para fazer o que quiser, da mesma forma como eu sou livre para me expor, as outras pessoas são livres para me criticar e tudo mais. Então, a gente tem que saber até onde a gente consegue ir com relação a essa exposição extrema, né? Tem muita gente, inclusive, que vê a rede social como um divã, né? E no fim das contas né? É um pouco disso. E você lendo, às vezes, as redes sociais de algumas pessoas, você consegue descrevê-la como é. A gente viu muito isso ano passado, quando a gente estava organizando aquele evento do suicídio, né, de valorização da vida que a gente fez em setembro, por causa do Setembro Amarelo e tudo mais. E eu lembro que eu entrevistei uma garota que ela contava um pouco da vida dela na rede social. Tinha um blog, mas também contava no Facebook. E ali você conseguia descrever o que estava acontecendo na vida daquela garota, entendeu? Mas eram muito fragmentos da vida dela toda. Só que, às vezes, uma mãe pega e vê naquela frase, não entende, mas a hora que você pega aquela, vai juntando com a outra, vai juntando com a outra, você monta um quebra-cabeça. Então, as pessoas se colocam toda a sua vida na rede social. Virou um divã, realmente. Gente, eu sei que essa é uma discussão incrível, muito boa, e que é uma discussão de horas, né? De poder ficar discutindo horas sobre isso, que eu acho uma discussão incrível. Mas temos tempo pro programa. Eu quero agradecer a vocês, Letícia, Anderson, muito obrigado. Tamo junto. Semana que vem vocês voltam aqui no programa, tem mais filme pra gente discutir. Se você me chamar... Mas tá convidadíssimo. Me chama que eu vou. Mas semana que vem é um tema mais leve, a gente vai falar de amor. Legal. Aqui no programa, e os clichês do amor. É um filme muito divertido que se chama Todo Clichê do Amor também. Na semana que vem a gente discute sobre ele, mas não se esqueça, Aos Teus Olhos, já está em cartaz, vá conferir. Gente, obrigado, valeu. Obrigada, até a Márcio. próxima. E olha, você de casa, muito obrigado também, eu espero você no próximo Acesso Geral. Um beijo, até mais, tchau.